Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Dia 2 de março, 18 horas, e o Plantão do Evangelho no Lar, uma vez mais, vai pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, para que nós possamos, nos próximos 40 e poucos minutos, estudar esta obra extraordinária, um trechinho dela, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro, terceira obra do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. E quem está conosco hoje à noite, né, é o recém-imunizado Leonardo Cursis. Boa noite, Leonardo. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior. E é sempre uma oportunidade de nós abordarmos questões que, em primeiro lugar, faz com que nós que apresentamos reflitamos sobre isso. Inclusive, é de boa prática, antes de participar, de ler a matéria que vai ser divulgada. Assim, a gente pode já chegar um pouquinho mais preparado e aprendendo um pouquinho mais também, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, vamos falar um pouco mais sobre a imunização de Leonardo Cursis, né? Já tomou a vacina? Você já está sentindo que pode virar jacaré a qualquer momento, Leonardo? Ou você acha que isso não vai acontecer, que isso é lorota? Não, eu tive uma conversa com o ministro do Meio Ambiente, porque ele caça jacaré, né? E eu falei para ele não fazer isso. Aí, acho que eu recebi a imunidade também para não virar jacaré. Nem lagartixa. Brincadeiras à parte, parabéns pela vacina. E você, meu irmão, minha irmã, que tem possibilidade, não deixe de procurar o posto de saúde, né? Você que está... Atualmente, acho que eles estão vacinando de 80 a 85 anos, né, Leonardo? De 80 para cima, né? De 80 para cima. Então você... Parece que eu vi umas notícias que a partir de quarta-feira, amanhã, que passaria a ser de 77 para cima, mas isso aí não sei se mantiveram esse propósito, né? Bom, de qualquer forma, se informe na sua cidade, você que tem mais de 70 anos, pelo menos, né? Se informe, tão logo a vacina esteja disponível, corre lá. Esse negócio de virar jacaré, isso é bobagem, né? O que a gente não quer é partir para a espiritualidade se não for a hora, né? Então vamos nos cuidar, vamos tomar a nossa vacina, vamos fazer o distanciamento social, façamos a nossa parte, meus irmãos, minhas irmãs. Uma coisa, André, essa informação que eu estava dando, isso vale para São Paulo. Evidentemente, nós temos amigos nossos aí de outros estados, aí a informação eu não tenho. Eu me referi à informação, especialmente da cidade de São Paulo. Sim. É importante salientar isso, né? É importante que você procure as informações do seu município, porque mesmo município limítrofes muda, né? Um tem um calendário e uma disponibilidade diferente da outra, mas cuide-se, né? Assim que tiver à sua disposição, receba a vacina com muita paz no seu coração, né? Mantenha o distanciamento social, lavagem das mãos, uso de máscaras, álcool em gel, né? Para que nós todos possamos passar por essa experiência da melhor maneira possível. Meus irmãos, minhas irmãs, continuação do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Hoje nós vamos falar de uma coisa que eu nem sei porque está no Evangelho, viu, Leonardo? Eu não entendi. Eu acho que foi um erro do Kardec, né? Porque egoísmo? Para que nós precisamos aprender sobre egoísmo? Não tem mais egoísta no planeta como o nosso, né, Leonardo? Será que tem? Inclusive, quando a gente começa a cuidar desses assuntos, a gente pode perguntar qual foi a função, para que serviu o egoísmo nas nossas encarnações pretéritas, especialmente aquelas de uma forma muito primitiva. Eu tenho a impressão que o egoísmo teve uma função, porque quando nas nossas encarnações primitivas, o ambiente para viver é um ambiente extremamente hostil. Então, aquilo que nós hoje recusamos, como é o caso do medo, como é o caso da própria falta de caridade para com o outro, o egoísmo, às vezes eu costumo colocar uma figura da seguinte ordem. Quando nós vamos aprender a andar de bicicleta, é possível colocar aquelas rodinhas laterais. Eu pergunto, é errado colocar aquelas rodinhas laterais para aprender a andar de bicicleta? Certamente não. Mas chega uma hora
que se já aprendemos a andar e continuamos com aquelas rodinhas, isso vai atrapalhar. Então, chega uma hora que nós tiramos as rodinhas e vamos desenvolver outras capacidades. E eu acredito que o desafio que nós temos hoje não é de combater o egoísmo, é de desenvolver o altruísmo, que é diferente do que ficar combatendo o egoísmo. Boa, boa. Nunca tinha pensado por esse prisma, me parece um prisma muito interessante. É evidente, meu irmão e minha irmã, que nós estávamos brincando, infelizmente. O egoísmo ainda é uma chaga, inclusive é o que nós aprenderemos durante o exercício de hoje, né? De qualquer forma, vai aquele convite, amigo e irmão, para você acompanhar este evangelho conosco. Mas antes, né, da gente passar como é que você faz para acompanhar, vamos à nossa prece, e aqueles que podem, aqueles que queiram, cerrar os seus olhos, para que possamos todos entrar em sintonia com os nossos irmãos espirituais, amigos queridos que vêm ter conosco nesta hora de aprendizado, e que todos juntos possamos vibrar em uníssono, vibrar paz, amor, mantendo a nossa capacidade de aprendizado atenta, para que possamos beber dessa fonte de amor, deste norte de paz que é o Evangelho, principalmente apoiados por esses irmãos tão valorosos, esses trabalhadores do Cristo, que dedicam-se tanto a nós. Nossa mais profunda gratidão. E juntos pedimos a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, a autorização, a licença para que possamos ter um profícuo estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Agora sim, capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, vamos falar sobre o egoísmo, uma mensagem colhida em Paris, 1861, o Espírito assina como Emmanuel, né? Não sabemos, aqui estávamos conversando antes do Evangelho, será que é o mesmo Espírito, né? O editor de Francisco Cândido Xavier, ou o mentor de Francisco Cândido Xavier, né? Não sabemos. De qualquer forma, a mensagem é belíssima. Então, capítulo 11, item 11, né? E já vamos fazendo convite para você poder participar. 0800 979 5011, 0800 979 5011 é o telefone do ouvinte, né, do espectador, do internauta, para você poder ligar e passar aqui a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio, por que não, né? Ou alguma dúvida você tenha especificamente sobre o tema da noite, sobre o egoísmo. Você também pode ligar para o 11 2457 5011, né? 11 2457 5011, a nossa querida Thelma está lá, pronta para receber a sua participação e encaminhar aqui para a gente. Você também pode registrar a sua participação pelo WhatsApp, 11 99643 3827, 11 99643 3827, ou acessar facebook.com/TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior, onde é um dos canais em que o Plantão do Evangelho é transmitido. Você clicou ali, você pode deixar a sua mensagem, e a gente sempre faz questão de ler umas tantas, até como forma de agradecimento por você destinar um tempinho seu para se fazer presente aqui nos nossos corações e nas nossas lembranças, através de uma mensagem que seja, né? Nossa mais profunda gratidão. Você, assim como fizeram aqui, ó, pela TV Mundo Maior, pelo Facebook da TV Mundo Maior, que já tem bastante gente ligada e acompanhando, né? Nós temos aqui, ligadinhos no Plantão do Evangelho de hoje, nós temos Guedes Júnior, e aí tem um nome aqui que não vai dar para falar não, viu? Nguyen Hu Yen, acho que é isso, meu irmão ou minha irmã. Se eu errei seu nome, você me desculpa. Nossa gratidão por estar aqui mandando mensagem para a gente. Carlos Lima, ele e a sua esposa Cristiane, que é de Igaraçu. Quem mais está com a gente? Judite Santos, Aparecida Nogueira de Oliveira, Josélia Andrade,
Nilza Lima, Thelma Ribas Moreira, de Araraquara, nosso querido Marco Caco Bueno, de Campina Verde, Emiliano Urzedo, de Minas Gerais, né, dizendo que está aqui como todas as noites acompanhando o Plantão do Evangelho. Nossa mais profunda gratidão por essa companhia. Vamos então dar início, né, ao estudo da noite, capítulo 11, item 11, mensagem do Espírito Emmanuel, colhida em Paris, 1861, acerca do egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque entrava o seu progresso moral. Está reservado ao Espiritismo a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. Leonardo, como é que você compreende que o Espiritismo tem um ferramental, ou pelo menos uma grande quantidade de informações capaz de nos encaminhar para o altruísmo, né? E relevar o egoísmo? Eu tenho a impressão que a partir do ensinamento fundamental de Jesus, que nos diz para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, essa é a base do Espiritismo, que procura nos levar essa mensagem e que é fundamental em nossa vida nós aprendermos a fazer o bem. Então, o caminho para que nós possamos nos libertar e libertar o planeta do egoísmo, como você mencionou, é ir nessa direção, é aprender a praticar o bem. E, às vezes, até eu fico pensando, puxa vida, como é que eu posso fazer no sentido de atenuar, no sentido de ir na direção de eliminar de mim as tendências egoístas? E a única coisa que me vem como algo que eu consigo executar é, por exemplo, exercitar a gentileza, a cortesia, a compreensão para com as pessoas. Então, na medida que nós vamos fazendo isso, então isso é um convite para praticar o bem. Agora, na medida que nós vamos aprofundando a prática do bem, e no caso do egoísmo, o contrário disso seria desenvolver a nossa capacidade de sermos altruístas. E o que acontece na medida em que nós vamos gradativamente nos transformando em pessoas altruístas? Então, nós estamos diante de uma coisa que nós queremos, que é desejável. Naturalmente, o egoísmo vai saindo, nós podemos usar uma linguagem futebolística, saindo de campo. Agora, é uma visão em que nós vamos evoluindo sem sofrimento. Agora, se eu me concentrar em querer eliminar o egoísmo, primeiro eu não vou conseguir fazer isso. A própria psicologia já nos ensina isso, que quando nós damos atenção a alguma coisa, nós fortalecemos essa coisa. Então, se nós ficarmos querendo lutar contra o egoísmo, o que vai acontecer é que nós vamos fortalecer a fera. Agora, então, o caminho a ser trilhado, e o Espiritismo nos conduz nessa direção, é praticar o bem. E quando nós consideramos ainda o ensinamento de Jesus, ele nos diz, faça o outro mesmo que você quer para si próprio. Ora, fazer o outro mesmo que nós queremos para nós mesmos é cultivar o altruísmo. É evidente que fazer o outro aquilo que nós queremos não tem absolutamente nada a ver com egoísmo. Então, eu acredito que a cortesia é facilitar a vida das pessoas na condução, facilitar as pessoas no uso do elevador. Uma outra coisa que me parece é a gentileza, cumprimentar as pessoas, quando nós cruzamos as pessoas lá no nosso condomínio. Eu percebo também, no local em que eu faço as minhas caminhadas matinais, muitas pessoas fazem isso, e entre esse grupo há o hábito das pessoas se cumprimentarem. E muitas vezes nós cumprimentamos não só as pessoas que estão ali caminhando, como também os cachorrinhos que eles levam para passear. E os cachorrinhos ficam muito alegres, eles respondem aos nossos cumprimentos também. Então, inclusive, essa interação com os elementos da criação, os animais, as plantas, essa é uma forma de nós irmos nessa direção. Enquanto que aquele que maltrata os animais, aquele que não tem cuidado na preservação da natureza, este está indo numa linha que não sei nem qual é a utilidade de um afrontamento dessa natureza. Então, tudo por tudo, se nós quisermos atenuar o egoísmo que existe em nós, façamos o bem. E é uma coisa curiosa, sempre que se fala em egoísmo, fica sempre uma ideia de que a conversa não é com a gente, é com os outros. E, inclusive, esses que escrevem essas mensagens, eles sempre se colocam numa posição em que estão nos dirigindo a nós.
Agora eu fico perguntando, será que os mensageiros já conseguiram resolver por inteiro essa questão do egoísmo também? Ah, eu acho que é uma pretensão muito grande eu responder a sua pergunta, viu? Mas ainda assim eu vou responder. Eu tenho para mim que não há nenhuma criatura no planeta Terra. Talvez, eu vou dizer que talvez a única criatura que realmente estava num patamar de altruísmo 100%, de egoísmo, pelo menos o egoísmo como nós conhecemos, né? Eu diria que foi o Cristo. E só, absolutamente só. A meu ver, não há nenhuma outra criatura na história humana que tivesse condições de ter esta visão, né, de ter esta compreensão de mundo, da importância da coletividade. Porque, em verdade, né, eu vejo que talvez uma das grandes ferramentas do espiritismo para poder matar de morte o egoísmo é a importância da vida social, a importância da vida em sociedade, né? E a importância de que todos estejam relativamente bem, para que haja justiça social, para que haja espaço de vivência e qualidade de vida a todos. Só assim é que efetivamente nós teremos um planeta melhor, uma sociedade melhor. Enquanto nós não acordarmos para isso, né, eu acho que todos nós vivemos uma espécie de sonho infantil. Há um psicanalista, um extraordinário psicanalista, um dos mais importantes que tem, Donald Winnicott. Né? O primeiro nome eu não tenho tanta certeza, mas Winnicott, sim. Foi um pediatra psicanalista, e ele tem um trabalho muito interessante, onde ele defende, né, a dissociação da criança de sua mãe. Em linhas gerais, ele quer dizer o seguinte: no começo da vida, ali nos primeiros meses de vida, eu não sei precisar exatamente qual que é o tempo, né? A criança ela não faz uma distinção entre a sua personalidade, a sua individualidade e a individualidade da sua mãe. Há uma confusão. Ela não sabe até onde ela vai, aonde começa a mãe e vice-versa, né? E tem até a teoria do espelho, que é no espelho ali que a criatura começa a perceber sobre a sua individualidade. Claro que nós não estamos falando aqui de espiritismo, nós estamos falando de psicanálise, né? De uma teoria psicanalítica, né? E eu tenho para mim que boa parte de nós, ainda que essa teoria do Winnicott seja verdadeira, né? E ainda que lá quando éramos infantes, literalmente infantes, né? E nos damos conta de que nós não somos a mamãe, que a mamãe é uma personalidade e nós somos outras, somos individualidades diferentes, né? Ainda assim eu tenho para mim que uma parte considerável desta confusão daquilo que é individual e daquilo que é coletivo ainda se dá, né? A tal ponto que talvez boa parte de nós entende que para que as coisas funcionem bem, né, o individual precisa ser atendido pelo coletivo, né? E em verdade a gente sabe que nós devemos fazer a nossa parte, né, para que aí sim, a partir de uma lei causal, nós também recebamos do coletivo a nossa parcela de participação na sociedade. Mas a doutrina dos espíritos, a meu ver, ela tem uma força enorme, até pelo fenômeno da reencarnação, Leonardo. E também, quando nós adoecemos com egoísmo, a meu ver, né, e partimos para a espiritualidade extremamente adoecidos com egoísmo, uma parte destes dramas eles serão levados para futuras vivências, para que nós tenhamos, sim, futuramente condições de esquecendo cada vez mais o egoísmo e chegando no altruísmo, né? E como a reencarnação, ou melhor, como o espiritismo tem como um dos sustentáculos, né, da doutrina a reencarnação, a partir disso você começa a ter uma visão completamente diferenciada do eu doente, o egoísmo, né, e do altruísmo, que é a capacidade de pensar no coletivo, no bem-estar coletivo, né? E não só mantendo o olho só nos nossos umbigos, né? Não sei se você encontra outras maneiras em que o espiritismo pode ser muito valoroso, né? Na explicação
de por que nós precisamos ser mais altruístas e menos egoístas. Te ocorre mais algo, Leonardo? O que me vem à mente agora, algo que me parece ser importante, como é que nós orientamos as nossas atividades, inclusive a educação? Nós preparamos as pessoas para competir ou para cooperar? E se nós percebemos, ainda o que nós notamos, que tudo leva a um desafio para a competição. Isso nós vemos nas empresas, isso nós vemos dentro da própria família, onde se começa a se comparar um irmão com outro e assim por diante. Mas o caminho é a cooperação e não é a competição. Mas aí tem um terceiro elemento que poderíamos trazer, que é uma proposta de autossuperação. Quer dizer, você ser melhor, você alcançar um nível melhor, não implica em você derrotar ninguém, que normalmente se faz através da competição. Mas trata-se de que nós possamos ser melhor a cada dia que passa. Então, eu posso ser um melhor pai, um melhor amigo, eu posso ser o melhor na minha profissão, mas para que eu seja melhor nessas coisas todas, eu não preciso derrotar absolutamente ninguém. Mas, usualmente, as pessoas procuram se comparar com os outros, aí a coisa complica. Então, eu acredito o seguinte, e dentro da doutrina espírita, me parece que a recomendação vai na linha da cooperação. Aí as pessoas ficam em dúvida, mas como é que nós podemos organizar isso tudo aí se não for a competição? Se eu não competir, outra empresa vai me comer a minha empresa? Na verdade, existe como lidar com isso. É claro que isso foge da nossa temática, isso requeriria, quer dizer, uma exposição mais ampla, mas todo aquele que coopera acaba ganhando, acaba sendo bem-sucedido. Mesmo as empresas que adotarem esse tipo de postura acabam se beneficiando. Agora, ao nível individual, sem dúvida nenhuma, quer dizer, aquele que coopera, ele exala de si uma vibração tal que faz com que ele possa estar em harmonia com as pessoas, e em harmonia com as pessoas nada tem a ver com egoísmo, tem a ver exatamente com o oposto disso. Né? Sem dúvida. E na sequência, Leonardo, o espírito vai ao encontro disso que você está nos trazendo. Quer ver? O egoísmo é, notadamente, o alvo para o qual os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Eu digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para cada um. Vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada qual coloque todas as suas forças para combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. Ele é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo à felicidade dos homens. É interessante, meu querido Leonardo, né? Quando você nos adiantou esse trecho que Emmanuel está falando, né? Me parece que esse é exatamente o cerne da questão. Né? Nós vivemos uma era de competição absurda, né? E acho que você foi muito feliz em nos lembrar sobre isso. Nós competimos para sermos... Em crianças, eu me lembro, Leonardo, que eu estudava... no ensino primário eu fiz um colégio de freira. E eles tinham o péssimo, a meu ver, né, o péssimo hábito de premiar os 3 primeiros alunos. Né? Numa sala de 30, 3 são premiados, 27 não são. Né? Claro que nós podemos olhar pelo lado, não, é importante que se dê algum tipo de incentivo para que as pessoas possam buscar o conhecimento, já que nós estamos falando, nesse caso específico, do ambiente educativo, do ambiente educacional. Né? Mas já começa a ser um estímulo pela competição logo cedo. E aí nós temos um problema matemático. Né? Se a sala tem 30 e só tem prêmio para 3, 27 serão derrotados. Né? Eu me lembro de uma frase, eu não vou dizer o nome do nosso irmão, mas um grande automobilista, que ele trouxe a frase de que o vice-campeão é o primeiro dos perdedores. Ora, imaginemos uma criatura chega, por exemplo, à Fórmula 1.
é a nata da nata do automobilismo. Então, não é qualquer criatura que chega à Fórmula 1. Só o fato de chegar à Fórmula 1 já é um acontecimento extraordinário na vida de um piloto, né? Mas não basta chegar à Fórmula 1. Tem que ser campeão. Não basta ser campeão. Tem que ser bicampeão, tem que ser tricampeão. E se alguém foi campeão 7 vezes, você vai ter que ser campeão 8 vezes. Porque senão você não foi maior que ninguém. E isso é exatamente a proposta que o Espírito está nos trazendo, né, Leonardo? A proposta de que sejamos melhores, sim, melhores do que nós, né? Cada vez melhores do que nós próprios, né? Cada vez que tenhamos cada vez mais um plano de ascensão, um plano evolutivo, um plano de alcance de conhecimento, né? Que nos torne pessoas melhores, né? Me parece que isso vai muito ao encontro do que o Emmanuel aqui, do item 11 do capítulo 11, está trazendo, Leonardo. Essa situação que você mencionou, uma classe com 30 alunos, 3 foram premiados e 27 não, então nós temos 3 vencedores e 27 perdedores. E a forma de resolver isso é estabelecer com cada aluno em particular o que é que ele vai pretender alcançar. Então se estabelece uma meta para cada aluno. E todo aluno que atingir a meta será um vencedor e deverá receber a medalha. Isso eu estou falando porque existe um consultor na área de empresa em que ele faz isso em relação a vendedores. Uma empresa que costumava premiar os 5 melhores vendedores, então ele diz, olha, você tem 5 vencedores, o resto é tudo perdedor. Aí o presidente fala, como que resolve? Não, você resolve estabelecendo uma meta com cada vendedor. E aí, no fim, acabou fazendo. Então, e no próximo ano, essa empresa tinha 1.000 vendedores, 800 foram vencedores, porque cumpriram a sua meta. Porque a meta que ele tinha que cumprir era a sua própria meta. Sim, né? Não era a meta estabelecida por aqueles que eram os primeiros, né? Então, o ano passado, muito inteligente. O ano passado você teve um desempenho X, tenha um desempenho X mais Y, né? Em cima do desempenho da própria criatura, é isso, né? Então, é uma lição de autossuperação. Quer dizer, o desafio que cada um tem não é vencer o outro, é vencer a si próprio. Sim, e não é nem questão de vencer, é tornar-se melhor, é tornar-se... Quer dizer, nessa linha de raciocínio, nós podemos chegar à conclusão, não existem derrotados, só existem vencedores. Porque a proposta evolutiva que nos é apresentada, inclusive com aquilo que a reencarnação nos oferece, é exatamente essa. Ninguém se perde, todos são vencedores na criação de Deus. Enquanto que a visão anterior mostrava de que tinha um pessoal lá que não ia ganhar medalha, ia lá para o inferno. Né? E derrotados. Né? Derrotados. E uma outra coisa também que me ocorreu agora, Leonardo, nós, enquanto pais e educadores, principalmente aqueles que têm mais de um filho, né? É muito comum a gente ouvir, né? Nossa, meu filho X faz isso, faz aquilo outro, né? O filho Y, ele não faz tão bem feito. Enfim, eu estou dando um exemplo qualquer, mas esse exemplo é no sentido de mostrar como nós mesmos, muitas vezes, levamos esse ambiente competitivo, né, para dentro do nosso lar, achando que com isso nós estamos formando vencedores, quando, na verdade, nós estamos formando neuróticos, depressivos, ansiosos, né, porque buscarão metas que não são as suas metas, são as metas dos outros, né? E nem todas as pessoas são iguais, graças a Deus, né, Leonardo? Sem dúvida. Mas eu acredito que essa é algo que tem que mudar de uma maneira profunda na sociedade. Quando nós examinamos o processo de escolha das pessoas que vão para as faculdades, vão para as universidades, isso tem que ser mudado, porque aí nada mais é do que um estímulo à tal da competição. Então, aquele que está sentado ali do lado não é um amigo, é um competidor. E por que eu vou manter relações amigáveis com aquele que pode estar tomando o meu lugar? Então, nós temos que chegar à conclusão de como é que as coisas podem influir na sociedade, indo para a linha da cooperação, quer dizer, fazendo com que
a autossuperação, ou vencer a si mesmo, seja a grande meta. Eu acredito que, com a expansão dos meios de comunicação e o próprio momento que nós vivenciamos começa a mostrar isso, que vai chegar uma hora que, simplesmente, se a pessoa quiser fazer um curso de nível universitário, ela fará tranquilamente, sem a necessidade de ficar enfrentando vestibulares aí, em que ele tem que se classificar de tal forma em que ele se coloca entre os vencedores e a maior parte das pessoas ficam atreladas à derrota. Vão criando grifes, né? Grifes de vencedores, e com isso nós vamos, em verdade, criando um contingente enorme de sofredores, né? Vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Disse mesmo aos judeus: este homem é inocente. Por que o quereis crucificar? E, no entanto, ele deixa que o conduzam ao suplício. É uma situação muito difícil essa que foi colocada com o governador. Governador, eu acho que, não sei se ele era governador, né? Ele tinha outro cargo, não era governador. É uma espécie de governador, não me lembro. Mas ele se colocou numa situação muito difícil, realmente, né? Ele estava ali, por um lado, ele tinha todo um complô, por assim dizer, toda uma armação para que o fim que chegou de fato se desse, né? Então ele tinha, de um lado, uma cidade que estava vivendo a Páscoa, portanto, segundo estimativas, recebendo 10, 15 vezes a população habitual de Jerusalém, né? Judeus de várias partes do Velho Mundo iam a Jerusalém durante a Páscoa. Então, ele estava ali tentando sufocar, né, aquilo que podia se tornar uma revolução, né? E, ao mesmo tempo, estava ali ao lado de uma pessoa que ele percebeu que era justo, né? O correto, nós sabemos muito bem, era que ele dissesse: não, esse cara aqui é inocente, desculpa, eu vou soltá-lo, né? Entretanto, ali, no dito popular, eu diria que colocaram-no em uma sinuca de bico, e aí ele olhou para o seu próprio umbigo e lavou suas mãos, né, Leonardo? Algo que, muito provavelmente, muitos de nós teríamos feito. Nós podíamos perguntar para Pilatos, nessa altura, o que ele faria. Certamente ele não condenaria. Mas nós continuamos com a imagem de Pilatos de 2000 anos atrás. Ele não tem mais nada a ver com isso. Sim. Ele simplesmente seguiu na sua progressão. E existem algumas informações do plano espiritual que Pilatos não tem nenhuma identidade com aquele que era o governador, que era enfim, o representante romano lá em Jerusalém. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Muitas vezes nós nos fixamos em certas figuras atrás e quando essas pessoas já estão no outro nível. É o caso, por exemplo, do Judas, né? Que tem gente ainda que continua malhando o Judas aí nos postes. Né? E pelas informações que nós colhemos do plano espiritual, uma das encarnações posteriores de Judas foi com o Joana d'Arc. E agora, como é que nós ficamos? Hein? Pois é, né? Veio resolver o negócio e nos deixou um baita legado de paz, de amor, de fé, de perseverança, né? Sem dúvida alguma. Mas, de qualquer forma, é muito complicado a situação que o Espírito aqui, a comparação que ele faz, né? E se nós trouxermos essa comparação, nós vamos ver que essa comparação do homem que lava as mãos, tudo bem, nós estamos falando de um personagem de 2000 anos atrás que, sem dúvida nenhuma, hoje está no estágio espiritual, moral muito superior ao nosso. Mas, guardadas as devidas proporções, eu tenho para mim que muitos de nós, ao longo de nossas vidas, acabamos por lavar as mãos, né, Leonardo? Quando nós vemos ali que não conseguimos resolver algo, que o dano talvez seja maior se nós permanecermos nessa capacidade, nesta linha, né, numa linha de raciocínio, e aí a gente prefere mudar muitas vezes, né? Uma certa, eu não diria nem uma covardia,
mas quase que como, bom, isso não é culpa minha, é culpa de vocês, né? Nós podemos perguntar se, no caso do exemplo do Pilatos, se ele estava preparado, se ele tinha o entendimento espiritual, se ele tinha o entendimento da vida, que levaria ele para uma outra situação. Não. Existe algo que... Isso não vamos encontrar propriamente no Espiritismo, mas dentro da psicologia de uma forma geral, há uma afirmação que nós sempre escolhemos a nossa melhor escolha, é aquilo que nós sabemos fazer. E essa nossa melhor escolha pode ser uma porcaria, né? Mas é aquilo que melhor nós sabemos fazer. E em cada momento nós fazemos o melhor segundo o nosso nível de entendimento, segundo o nosso nível de crescimento. E certamente, naquela ocasião lá, Pilatos não tinha estrutura espiritual, não tinha estrutura evolutiva que pudesse levá-lo a tomar uma decisão contrária àquilo. Então, dentro daquilo que ele sabia, dentro daquilo que era o mundo das convicções dele, ele certamente fez aquilo que ele entendia que devia fazer. E acabou tendo seu nome imortalizado, né? Não da melhor maneira possível, mas acabou tendo seu nome imortalizado na história mais bonita de todos os tempos, né? Sigamos, então, lendo mais um trechinho. Aliás, antes de ler mais um trechinho do Evangelho, vamos agradecer aqui alguns queridos irmãos e irmãs que nos mandaram mensagens nessa noite de hoje, plantão do Evangelho, tratando aqui do egoísmo. Vamos lá, ao facebook.com/TV Mundo Maior, Silvia Helena Nobili, acho que é isso, Nobili. Boa noite, abraços. Às vezes falamos, mas eu criei igual, porque são... sim, ela está falando dos filhos, né? Mas eu criei igual porque são tão diferentes. O amor pode ter sido igual, mas cada um tem a sua personalidade, seu jeito de ser e de viver, seu próprio aprendizado. Muito feliz a sua colocação, Silvia, porque nós estávamos aqui dizendo, né, que enquanto pais e educadores, muitas vezes nós fazemos comparações, né? A fulana é melhor nisso, Beltrano é melhor naquilo, e não nos damos conta, muitas vezes, que estamos ali ferindo, né, a outra criatura que passa a se comparar com alguém que é superior a ele, portanto, ele é inferior. E aí a Silvia está nos dizendo aqui, poxa, muitas vezes a gente cria absolutamente iguais, mas eles são tão diferentes. Sim, são tão diferentes porque são espíritos que não nasceram na encarnação presente, né, Leonardo, na vivência presente. São espíritos que têm bagagens enormes. Daí até porque mais uma bobagem da gente fazer essa comparação, né? Porque, por exemplo, nós podemos ter dois filhos, um vai muito bem na escola e o outro não, né? E aí, um exemplo hipotético aqui, né? Mas pode ser que esse que não vai bem na escola nunca foi alfabetizado em encarnações passadas, né? Ao passo que o outro, que vai muito bem na escola, pode ter tido umas tantas oportunidades de alfabetização. Claro que eu estou citando aqui um exemplo qualquer, mas, de qualquer forma, é uma possibilidade muito eficiente para explicar um dos motivos por que nós não devemos premiar uns em detrimento de outros, né, Leonardo? Sem dúvida. Quer dizer, os filhos são diferentes, as necessidades de cada um é diferente. Agora, o que se requer cuidar é de não comparar um com o outro, ainda que as coisas sejam diferentes. Agora, cada um tem o seu desenvolvimento, cada um tem a forma em que ele vai incorporando os conhecimentos. A coisa começa a ficar complicada quando diz, olha, o teu irmão faz isso melhor. Aí a coisa complicou, né? Aí está fazendo uma comparação. Então, deixar de fazer a comparação não significa que os filhos com necessidades diferentes não vão ser atendidos de forma diferente. Agora, é sem comparar com o outro. Agora, de tal forma que, mesmo nessas diferenças, os filhos possam perceber que a atenção que os pais dedicam é a mesma para todos eles. É isso mesmo. O amor, né? Se nós entregarmos amor para todos, naturalmente nós vamos estar despertando o melhor em todos. Mais algumas mensagens aqui. Nosso querido Gilberto Assis, né, está nos acompanhando, está dizendo assim, eu sou o coveiro aqui da minha cidade. Que belíssima profissão, Gilberto. Você não imagina como é bonita a sua profissão. Infelizmente, a gente não se dá conta disso, né? Mas você já imaginou se não houvesse pessoas com essa sua belíssima profissão, né? Um trabalho que alguém tem que fazer. Meus parabéns, Gilberto. Então, e que bom que você está aqui com a gente, aprendendo a visão do Espiritismo após a vida, né? Sobre a vida e após a vida.
porque assim, aprendendo aqui, eu tenho certeza que no exercício do seu trabalho, você vai ver tudo aquilo de uma forma completamente diferenciada. Parabéns pela belíssima profissão que você tem, Gilberto. Quem mais está com a gente? Sandra Cunha, Silvia Helena Nobili, acho que é isso o nome dela, Eniete Davi Furtado, né? Parabéns pelo programa, parabéns para você por nos acompanhar aqui, minha querida Eniete. Vamos então, agora sim, ler mais um trechinho, o último trechinho do Evangelho de hoje. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve ainda não ter cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem a quem incumbem a parte e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar a estrada dos obstáculos que entravam a sua marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois é tempo de a humanidade vestir a sua toga viril. E, para tanto, é preciso, primeiramente, banir o egoísmo de vossos corações. Leonardo, quando eu leio esse trecho aqui, para mim é muito claro como nós ainda estamos um pouco distantes disso. Claro que estamos muito mais próximos do que estávamos quando essa obra foi escrita, né? E muito mais próximos do que estávamos quando Pôncio Pilatos lavou as suas mãos. Entretanto, nós ainda estamos um pouco distantes. E é muito fácil de estabelecermos, de chegarmos a essa conclusão, porque, como você mesmo disse, né, o egoísmo ele está nas empresas, né, ele está nos governos. Quando um governo tenta proteger os interesses só dos seus concidadãos e não olha para a coletividade, ali por trás tem uma ação egoísta, né? E uma ação egoísta coletiva, né, Leonardo? Então, daí a grande importância desse altruísmo passar a ser um altruísmo sistematizado, né? Que faça parte do sistema. E eu tenho para mim que a gente está caminhando para isso, porque hoje, cada vez mais, dá-se espaço para mostrar bons trabalhadores, né? Trabalhadores altruístas, empresas altruístas, governos altruístas. Cada vez mais isso vem ganhando espaço e mostrando como vale a pena a gente pensar no coletivo em detrimento do individual, né? Sem dúvida. Isso, aos poucos, as coisas vão melhorando. Se nós fizermos uma comparação com aquilo que acontecia 2000 anos atrás, não tem nenhuma comparação, quer dizer, não tem nenhuma possibilidade de nós acharmos que não houve uma evolução. Claro que houve. E se nós tomarmos, no momento em que nós estamos vivendo, e perguntarmos o que nós devemos atribuir como avaliação para aqueles que estão hoje diante dos leitos nos hospitais atendendo as pessoas. E, normalmente, nós percebemos, o pessoal que trabalha nessa área, eu tive a oportunidade de ficar um tempo bastante grande dentro de um hospital, não por mim, mas acompanhando, e percebia, tinha a possibilidade de conviver, ver as pessoas. Então, ali, a cada dia que passava, sempre havia algo que podia ser identificado como uma entrega, quer dizer, como uma proposta de ajudar. E que absolutamente era nada de egoísmo e tudo de altruísmo. E nós vamos, inclusive numa atividade profissional em que eu estava, eu tive a oportunidade de conhecer um médico que era o responsável pelo pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Isso há muito tempo atrás. Ele morava dentro do pronto-socorro. Como é que nós vamos classificar esse médico? É dentro de uma postura de total altruísmo. E nós vamos encontrar muitas e muitas situações. É evidente que, às vezes, quando nós nos juntamos em bandos, nós acabamos perdendo a orientação correta de como é que nós temos que agir. Mas mesmo os bandos estão ficando melhorzinhos. Sem dúvida nenhuma. Até porque a própria lei, né, vai forçando que os bandos fiquem melhorzinhos, né? Bom, meus irmãos, minhas irmãs, terminamos o Evangelho de hoje, então vamos àquele momento das vibrações e da prece, aí vamos fazendo aquele convite para que você, caso possa e caso queira, cerrar os seus olhos. E que, conectados por essa mensagem de amor e de paz que os Espíritos nos trouxeram através das páginas evangélicas,
possamos receber as energias de amor que nos são enviadas nesse instante. Possamos receber o abraço amigo do irmão espiritual que vem ter conosco. Saibamos receber a energia curativa que nos visita, espargindo a partir de cada centro de força uma luz curativa, capaz de apaziguar todo o nosso organismo, mas principalmente que possamos beber da paz que nos é entregue nesse instante a partir das páginas evangélicas, e que essa paz possa nutrir nós, espíritos, encaminhando-nos para a prática do bem, para a perseverança do bom combate. E assim rogamos a estes irmãos amorosos que nos auxiliem na fluidificação do nosso ambiente corporativo, de nosso ambiente residencial, para que haja empatia, para que haja produção, para que haja aprendizado, para que haja união. Unimos também os nossos pensamentos em prol daquele irmão, daquela irmã que nós sabemos que está passando por um momento difícil. Vamos imaginando esta criatura sendo acolhida pelo Cristo, sendo amparada, e que neste acolhimento, este irmão, esta irmã, possa se aperceber de como é amado, de como é amada, oferindo forças para seguir adiante nos aprendizados da vida. Enviamos as nossas melhores vibrações aos nossos irmãos e irmãs que retornam para a espiritualidade, principalmente aqueles que retornam após a Covid, que o quanto antes possível possa se aperceberem na nova condição, cuidados e amparados por aqueles que lhes são caros e que já estavam na espiritualidade. Vibramos amor e paz também aos nossos irmãos da área da saúde, para que possam encontrar forças, seguindo com o excelente trabalho que fazem para os seus irmãos de caminhada. E assim, por fim, agradecemos o pão evangélico dessa noite e pedimos licença a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, para encerrarmos o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, muito obrigado, uma ótima noite para você, Leonardo. Boa noite para você, André, e para todos os nossos amigos que nos acompanharam pela rádio e pela TV Mundo Maior. Uma boa noite a todos. Boa noite a você, meu irmão, minha irmã. O Plantão do Evangelho no Lar volta amanhã, às 18 horas, viralizando o amor e a solidariedade. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.